Olá, ouvinte, Estadão ESPN no ar, mais um Segredos do Esporte. Hoje nós vamos falar de periodização tática. Que bicho é esse? Você vai saber. Até o final do programa, tenho certeza que você estará bem informado a respeito disso. Uma das missões aqui do nosso programa, Segredos do Esporte, é levar a você uma novidade. Aquilo que está acontecendo, está chegando, as tendências do futuro no treinamento, na gestão, nos negócios, treinamento físico, técnico, tático, psicológico, tudo isso. Essa é a nossa missão, abordar esses temas aqui no Segredos do Esporte. E para falar de periodização tática, eu tenho aqui o Bruno Pivetti, o Bruno que lançou um livro recentemente, explicando o que é periodização tática, o futebol arte alicerçado em critérios. São esses critérios que você vai explicar para a gente. Seja bem-vindo, Bruno, aqui no Segredos do Esporte. É um prazer ter você aqui com a gente. Calçade, o prazer é todo meu. Essa é a compilação, uma obra oriunda de todos os meus anos de estudo na universidade e também dos meus anos de prática no meio do futebol, né? Principalmente trabalhando com a questão da preparação física, que na periodização tática ela destoa um pouquinho do senso comum. Na verdade, a gente atua colaborando e auxiliando o treinador em tudo que for possível, dentro da vertente tática mesmo do jogo, né? A periodização tática, ela nasceu em Portugal, né? Foi concebida pelo professor Vitor Frade, que é um catedrático com 30 anos de atuação na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e também atuou como preparador físico e como treinador adjunto no Futebol Clube do Porto, nas mais variadas categorias esportivas. Hoje ele tem um cargo lá, uma função denominada de metodólogo, né, que é o grande responsável pela fomentação do modelo de jogo instituído lá nas categorias de base do Porto. Esse modelo ele é praticado do sub-7 até a categoria sub-20. No profissional ele tem algumas adaptações, mas fundamentalmente a maneira e o modo e o padrão de jogo do Porto hoje, ela está extremamente alinhada e com uma comunicação muito eficiente entre todas as categorias. O que a gente está falando é que tem um método de treinar e que isso desemboca no jogo. Exato. A gente pode dizer que o Porto, campeão europeu, com André Vilas-Boas, no ano passado, campeão da Liga Europa, é resultado de todo esse trabalho? Com toda certeza ele é resultado desse trabalho, uma vez que o André Vilas-Boas começou a trabalhar no Porto com 16 anos de idade, ainda como adjunto do Bob Robson. Então, na época, o Bob Robson... O André Vilas-Boas era um garotinho e morava no prédio do Bob Robson. Exatamente. Bob Robson, que foi treinador do Barcelona também. Exato. O André Vilas-Boas tinha 15 anos de idade, morava no mesmo prédio do Bob Robson e vivia, entre aspas, enchendo o saco dele sobre a questão do futebol e tal. Era um aficionado em jogar videogame, né? Então, ele sempre teve essa boa relação com o Bob Robson. Quando o Bob Robson saiu do Sporting para o Futebol Clube do Porto, ele levou o José Mourinho e chamou o André Vilas-Boas para ser o scouter dele, né? Era o responsável em fazer as análises quantitativas e qualitativas dos adversários e da própria equipe. E essa comissão técnica do Futebol Clube do Porto era formada pelo Bob Robson, o Mourinho, o André Vilas-Boas e o professor Vitor Frade. Foi justamente nessa época que o professor Vitor Frade passou toda essa forma de treinar, essa metodologia de treino, denominada periodização tática, para o José Mourinho, que hoje, com certeza, é o principal expoente dessa metodologia em questão. Quando eles foram para o Barcelona, o Bob Robson levou o Mourinho, né? Anos mais tarde, o Mourinho viria assumir o Benfica e depois o União de Leiria. E quando ele estava no União de Leiria, ele trouxe o André Vilas-Boas para ser adjunto dele, um treinador auxiliar. E que era um molequinho, porque o André Vilas-Boas tem 34 anos. 34 anos. E que recentemente deixou o Chelsea, né? Talvez Exato. tenha faltado um pouco mais de experiência para ele, não competência, mas experiência para lidar com o elenco, todas aquelas estrelas. Nos meios ali entre os leões do Chelsea. Exato. E assim, eu não sei, até uma análise de fora, né? Olhando de fora para dentro, creio eu que no Chelsea não deve ser fácil trabalhar, né? Porque conhecida, é senso comum a estreita relação que tem entre as principais estrelas do elenco
e o Roman Abramovich, Se que não foi fácil pro Felipão, que é um cara que aí Exatamente. tem o triplo da experiência do André Exatamente. Boas, e depois de José Mourinho, foi uma máquina de detonar treinadores do Chelsea. Exato, exato. Mas a gente ouve falar muito em periodização no futebol, por exemplo, até um tempo atrás a gente falava de periodização física, que era do treinamento físico. Sim. E que ela foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu aprendi sobre periodização física, a gente ainda falava do Matiev, que era o russo que também tinha essa periodização do treinamento. Quer dizer, hoje me parece que isso está um pouco ultrapassado até. Porque, embora seja uma referência, a periodização tática ela engloba todos os aspectos do jogo. Exato. Que é o físico, o técnico e o tático. Quer dizer, é a melhor maneira de se treinar usando os elementos do jogo. É daí que, quando você conversa com um jogador do José Mourinho, Kaká, por exemplo, todos eles, qual é o ponto alto do elogio ao José Mourinho? Que é um cara também que, assim, em termos pessoais de lidar com o público, ele é chato demais. Mas todo mundo diz que no treinamento dele é sensacional. Porque é bola. Bola, bola, bola. Não tem essa de... Ninguém vai ficar muito tempo lá puxando ferro, aquelas coisas todas. Então, são vertentes, né? De ideias, conceitos. E tem um cara que faz isso para ele, que é o Rui Farias. Isso. Que acho que é o executor dessas ideias. Mas é por aí. A periodização tática hoje é o que há de mais moderno no treinamento? Na minha opinião, é o que há de mais moderno e é o que há de mais coerente em termos de treinamento e em termos de rendimento. Porque o que o Matveev e o Verkhoshansky postulavam justamente era estabelecer picos de forma. Agora, como é que você vai estabelecer picos de forma no futebol? Fica complicado. Qual jogo é mais importante, né? Eu acho que eu, enquanto trabalhador e no meio futebolístico, eu quero ganhar sempre. Então eu tenho que estabelecer uma estratégia para fazer os meus jogadores desempenharem bem de jogo a jogo. E é por isso que na periodização tática, por que o nome periodização tática? Periodização pela obrigatoriedade de você dividir o treinamento em ciclos competitivos. E como no caso do futebol, muito do que vai ser o jogo posterior depende do que foi o anterior, a gente modula o treinamento em morfociclos, ou seja, o período que compreende um jogo e o próximo jogo, entendeu? Então você tem morfociclos de domingo a domingo, se você joga no domingo e depois no outro domingo, e morfociclos de domingo, quarta, domingo, e aí você vai estabelecendo, vai organizando a sessão de treinos assim. Então o que a gente angaria na periodização tática não é estabelecer picos de forma, mas sim um patamar de rendibilidade ótimo para a equipe, para que ela possa ter uma chance e uma margem maior de possibilidade de vitória em relação ao seu adversário. Essa periodização, o conceito da periodização lá atrás, que você falou do Verkhoshansky e do Matiev, o russo, o Antônio Carlos Gomes estudou com ele, o professor Antônio Carlos Gomes, que hoje assessora o Corinthians, já foi o diretor científico, ele era chamado assim, do Atlético Paranaense, não é? Que é um cara, além de ser um profissional muito importante, é um cara, um palestrante como poucos. Sim, né? sim. Quer dizer, esse conhecimento está aqui no Brasil, está presente aqui faz tempo. É que nem sempre, não dá para um treinador ir para uma coletiva e ficar falando de periodização tática. Né? Fica complicado. No dia a dia é difícil explicar, mas era legal. Eu entendo que os treinadores poderiam, em alguns momentos, que aí falta também o treinador que saiba fazer isso. Eles poderiam ser um pouquinho mais didáticos, até com a imprensa. Falar, vem cá, hoje o que eu estou fazendo é isso, o objetivo é este, e nós vamos tentar ver no campo no final de semana. Quer dizer, condicionar o olhar também e explicar o porquê do trabalho. Eu imagino que vários jogadores gostariam de saber por que estão correndo, por que deixaram de correr, por que estão chutando a gol, por que o treino está mais intenso, por que o treino tem mais volume. E nem sempre essa explicação é passada aos profissionais. Então, eu acho que passa por isso que nós estamos falando um pouco dessas explicações no futebol. Elas são importantíssimas para a gente entender o que é o rendimento. E que o rendimento não é uma fábrica, né? Você entra na linha de produção e o ser humano vira a máquina, né, Bruno? Exatamente. Assim, eu creio que a principal estratégia para você fidelizar alguém ou alguma coisa é a conscientização. Então, quanto mais didática realmente os treinadores obtiverem, melhor vai ser a adesão ao trabalho que ele se propõe a fazer. Eu acho que você está certo nesse sentido, porque por muitas vezes a imprensa às vezes
tá vendo um treinamento, só que não sabe dos reais objetivos do treinador. E aí acaba tendo um erro de julgamento, né? Exatamente. Porque não se está sendo respeitados os mesmos critérios de avaliação. Então, acho que esse livro vem também justamente por isso, para tornar um pouco mais didática o nosso cotidiano de trabalho no futebol, que a gente sabe que é uma entidade complexa e difícil de você modelar, né? Mas então um dos objetivos de eu ter lançado esse livro foi alinhar a terminologia para a gente poder discutir com maior facilidade e fazer despertar uma necessidade de uma visão um tanto quanto diferente do senso comum, Porque, do que Bruno, se faz hoje em dia. O senso comum imagina que um treinador ele seja bom apenas na conversa. Né? E o treinador, o nome já sugere outra coisa. Ele é alguém que treina. Exato. Ele é o responsável por uma pedagogia de projeto. De um treinamento que não é de curto prazo. Ninguém chega, pega um clube, dá 2 treinamentos e muda completamente tudo o que vem acontecendo. Infelizmente, essa é a visão predominante no Brasil. O treinador é aquele que chega, mudou, já tem a cara dele o time. É uma motivação, tal, mas mudanças técnicas, táticas, de comportamento tático, até individual ou coletivo, né, que tem diferença, e isso não acontece de uma hora para outra. Infelizmente, essa é a visão no Brasil. Então, a gente tenta trabalhar para mostrar que não é assim. Então, daqui a pouquinho, até no segundo bloco, eu queria que você explicasse para a gente, desse um exemplo concreto para o nosso ouvinte desse domingo a domingo. Vamos imaginar o melhor dos mundos no futebol. Um jogo no domingo, o outro no outra semana, e depois a gente fala de uma semana já com um jogo no meio mais complicado, que você tem pouco tempo para recuperar e também não pode usar muitas unidades de treinamento para forçar o jogador. Né? Embora todo mundo ache que o jogador, só porque ganha bem, ele consegue correr. Tem a necessidade de ser uma máquina. 2 maratonas por dia, uma de manhã, outra à tarde. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Estadão ESPN com Segredos do Esporte. Hoje eu estou recebendo o Bruno Pivetti, que acabou de lançar o livro Periodização Tática. Se você quiser conhecer mais, você vai encontrar esse livro nas boas lojas do ramo. Mas é muito legal para mostrar o que está rolando lá fora. Quer dizer, os que tem mais moderno no futebol e está chegando aqui ao Brasil. O Brasil não está longe disso. A gente tem que aplicar. Já voltamos com Segredos do Esporte aqui pela Estadão ESPN. De volta com Segredos do Esporte pela Estadão ESPN, hoje falando de periodização tática com o Bruno Pivetti, que acabou de lançar um livro a respeito disso. Ô Bruno, explica pra gente, então dá um exemplo. Vamos imaginar um time que jogou no domingo e vai jogar no próximo domingo agora, então vai ter uma semana toda para treinar. Como é que funciona a partir do momento do jogo, deste domingo para o próximo domingo? Como é que é a periodização tática? Como é que vocês dividem os treinamentos? O que é considerado ideal, se é que ele existe? Tá certo. O ponto fundamental para a gente entender o morfociclo padrão de treinamento é a prerrogativa existente na periodização tática, que a equipe, em termos coletivos, ela demora 4 dias para se recuperar de um jogo. Né? Então, para você salvaguardar o bom rendimento e a boa recuperação dos jogadores, tendo em vista o que foi o jogo anterior, você só vai repetir aquilo que foi o jogo, ou próximo daquilo que foi o jogo, 4 dias após. Quer dizer, uma intensidade próxima do jogo. Exato. Só 4 dias depois. Isso, exatamente. Então, assim, isso é uma evidência empírica, né? É óbvio que tem jogadores, a gente tem sempre que respeitar a individualidade biológica. Tem jogadores que se recuperam num dia, tem outros que recuperam em 2, em 3, mas para coletividade... Isso independe da idade. Exato. É de cada um mesmo. É de cada um. Mas para você aplicar um outro estímulo próximo do que foi o jogo, são 4 dias. Então, vamos lá, você jogou no domingo, né? E o jogo é o que a gente evidencia como a característica mais intensa do desempenho, porque a demanda cognitiva e a demanda emocional, ela desgasta realmente muito os jogadores. E aí, na segunda-feira, até mesmo por esse desgaste cognitivo, emocional, a gente prefere dar folga passiva mesmo. Os jogadores nem para o centro de treino o jogador não vai, né? Ele fica de folga justamente para recuperar a capacidade mental, né? Recuperar a mente mesmo.
embora alguns fisiologistas pressuponham que é importante você fazer um esforço submáximo para você remover os subprodutos da fadiga, como o lactato, né, os metabólitos. Seria regenerar, tal do regenerativo Isso. na segunda, e tem gente que prega até a folga, seria na terça. Exato. E aí a gente faz diferente, a gente prefere dar a folga no dia posterior ao jogo. Para limpar a cabeça. Para limpar a cabeça, exato. Tá. E aí na terça começa a recuperação ativa. Só que todos os exercícios são fomentados com bola, né? Todos eles em formato de jogo. Porque se você tira a essência do futebol, que é o jogo, você perde em especificidade. Esse que é o grande problema das periodizações comuns, né? Então você vai ter exercício ali 2 contra 2, 3 contra 3, só que você não vai ter a complexidade inerente ao jogo de futebol, que é 11 contra 11. Mas você está criando situações presentes no jogo. Exato. Quer dizer, você está trabalhando numa intensidade menor, faz parte ainda da recuperação do jogo anterior, mas já é um trabalho com elementos do jogo, daquilo que você vai encontrar. O atacante ele vai ter um jogo que vai ter uma densidade de finalizações significativas, o meio de campo vai ter um jogo de posse de bola que ele vai ter que selecionar e escolher num 3 contra 3, num 4 contra 4, né? Vai estar fazendo as técnicas de passe, as técnicas de arremate, as técnicas de virada. Os zagueiros você pode elaborar um jogo para que ele tire a bola de cabeça. Eu estou aqui tentando exemplificar da melhor maneira possível. E na segunda-feira, então, o desgaste cognitivo e emocional, ele é quase nulo, né? Vai ter um desgaste associado? Vai. Só que como os treinamentos, os exercícios planejados, eles são de caráter mais simples, não vai ter tanto desgaste, assim. E aí na quarta-feira é o dia que a gente apregou o trabalho de força, né? Mas assim, não é a força física em si. São os deslocamentos no jogo que dependem de um certo esforço em nível de contração excêntrica, né? Como a capacidade de saltar, de dividir, de você mudar de direção o tempo inteiro. Você dá aquela bola que está a 1,5 m. Exato. Tá ali de você a 1,5 m e você tem um oponente também, e você tem que arrancar, isso. Você tem que saltar na frente dele. Isso é força. É força. Só que é a força necessária para você desempenhar os princípios que você tem de jogo. Subir para cabecear uma bola. Exato. Você tem que ter uma impulsão. Então você vai modular exercícios com com um espaço de campo mais reduzido, aumentar o número de jogadores, justamente para você aumentar a densidade de aparecimento dessas vertentes fundamentais no futebol, principalmente para você decidir uma partida. A capacidade de você mudar de direção, você dar o sprint e poder ter bola junto, associado com a tomada de decisão. Então, esse é um treino mais visando os pequenos princípios de jogo, mas também que evidencie esse tipo de contração muscular, né, de tensão, que é tão fundamental para o futebol. E na quinta-feira? E aí na quinta-feira... Chega o seu quarto dia. Chegou o quarto dia, que é o dia dos grandes princípios de jogo. Então, os exercícios têm uma característica mais próxima do que foi o jogo anterior. Só que não é o coletivo em si, né? É que eu queria chegar. Exato. Porque o coletivo, você não tem uma densidade de aparição dos princípios de jogo, né, que fazem parte do modelo de jogo como um todo, de uma maneira tão frequente. Então a gente planeja certos exercícios com maior espaço, maior número de jogadores, só que com um trabalho específico de um determinado princípio de jogo que a equipe precisa desenvolver, aprimorar ou até amplificar o desempenho no caso de ter dado certo no jogo, por exemplo. Né? O dia do trabalho mais coletivo, o dia do trabalho dos grandes princípios de jogo. E tomando cuidado para não com a intensidade, porque senão você precisa de mais 4 dias para recuperar os caras. Exato. E o jogo é no domingo. E o jogo você usa a sexta e o sábado com uma intensidade menor para ele estar pronto para o domingo. Exatamente, porque aí depois do treino de quinta na sexta-feira é o treino de velocidade específica, vamos dizer assim. Você ainda vai estar trabalhando os pequenos princípios, né, os subprincípios do modelo de jogo, só que com exercícios, o que você não conseguiu fazer na quarta-feira, na verdade, você pode chutar para sexta-feira, né? E aí você complementa o trabalho de quarta.
Então você tem aí 3 dias de treinamento visando a aquisição em termos de performance dos jogadores, né? 3 dias aquisitivos, e aí na segunda-feira você tem a folga passiva, na terça-feira é o regenerativo com bola, tem esses 3 dias aquisitivos, e aí no sábado, que é a véspera do jogo, você vai pautar mais pelo trabalho da vertente estratégica, né? Um ajuste São tático, as uma bola bolas parada. paradas, o treino posicionado, mais relembrar o que foi a semana e enfatizar as características do adversário do dia seguinte, para não você se adaptar ao adversário, mas sim saber atacar as vulnerabilidades que ele apresenta. E onde ele é forte, e você está preparado para exato, defender. E neutralizar os pontos fortes desse adversário. Isso é uma semana ideal, né? É a semana ideal. E agora a semana que você tem um jogo na quarta, você joga domingo, quarta e domingo? Então a gente já pode facilmente depreender que nessa semana você praticamente só recupera. Só recupera. Porque se você demora 4 dias para se recuperar, em termos de equipe, você faz mais o regenerativo com bola mesmo. Porque né? você coloca o teu time para jogar antes do ideal da recuperação. Exato. Na minha opinião, eu prefiro trabalhar quando tem jogo ao meio de semana, domingo, quarta e domingo, porque o próprio jogo em si já condiciona. Só que aí você tem que ter uma atenção especial para os jogadores que não estão sendo relacionados do elenco e os jogadores que estão entrando num volume menor de jogo. Você disse que condiciona olhando o aspecto físico. O aspecto qualitativo. E o tático? Na verdade, é o aspecto tático. Porque eu nunca olho para o aspecto físico de maneira isolada. Ele é resultado da ação empreendida taticamente. Exato. Eu olho sempre para a tomada de decisão. E aí a tomada de decisão vai ter aspectos emocionais, cognitivos associados. Como é que por exemplo, a gente vê muitas equipes trabalhando, dividindo tempo no ginásio, que é na parte de musculação, que é trabalho de força. Só para você ter uma ideia, para se ter velocidade tem que ter força, sem força não tem velocidade, e são outros grupos também, podem ser trabalhados. Você pode tornar um jogador forte não só nas pernas, mas nos membros superiores, para ele poder aguentar as divididas, os trancos. Isso está acontecendo até com o Neymar, e não significa tirar a beleza do jogo dele, apenas dar a ele uma condição de encarar melhor a realidade do jogo. Isso. Mas como é que você lida com esses treinamentos específicos de força, de treinamentos que são realizados dentro do ginásio? Dentro dessa ideia de periodização tática, eles existem ou é só o campo e o campo vai dar isso? Na verdade, na periodização tática eles não existem. É só o campo e o campo é suficiente para preparar os jogadores em todos os sentidos. Real Madrid vai nessa vertente. Nessa vertente. O Barcelona, acredito também. Agora, o grande problema, Calçade, dessa questão, né, dessa problemática é o seguinte: muitos jogadores estão habituados a fazer. E aí, se o jogador incorpora isso e fala, se eu não fizer um agachamento durante a semana, eu não vou render. Então esse jogador, mentalmente, psicologicamente, ele está abalado. Tanto que no livro do Paulo André, do zagueiro do Corinthians, esteve aqui com a gente nos canais ESPN, aqui na Rádio Estadão ESPN, o Paulo conta que quando ele jogava na França, na garagem da casa do grafite, depois a casa dele, eles montaram uma academia na garagem. Tem foto no livro. Então, assim, os jogadores na Europa geralmente treinam num único período, ali entre 10 e meio-dia, 1h30, aí é intensidade, não é que treina pior ou melhor, é diferente. Né? O jogador brasileiro está acostumado a treinar em 2 períodos, chega lá, treina 1h30, ele acha que está faltando alguma coisa. Exato. Então eles complementavam e tinha lá grafite, Paulo André, os caras de outros times que começaram a fazer isso também. Por quê? Porque eles se sentem bem. E acho que vai nessa linha aí. Vai da sua habilidade de poder argumentar em relação a essa problemática com os jogadores. E na minha opinião, se você não conseguir argumentar, é melhor que ele faça. Só que aí ele tem que fazer de uma maneira que não prejudique ou não contamine o trabalho dele de campo. Né? O que a gente não pode ter uma poluição do trabalho de campo, do estímulo que a gente vai fornecer no campo. Do nosso primeiro intervalo, uma resposta rápida. Você tem encontrado, na tua experiência, jogadores, mais gente que quer treinar mais ou gente que quer treinar menos, quer dar o chamado Miguel?
na minha ainda breve carreira futebolística, eu tenho contatos com jogadores que querem sempre treinar mais. Que legal, porque o senso comum é que o jogador é vagabundo. Não, né? não. Tá longe disso. Né? Tá longe disso. A gente fala mais daqui a pouquinho no Segredos do Esporte. Estou com o Bruno Pivetti, que está lançando um livro sobre periodização tática, o futebol arte alicerçado em critérios. A gente vai voltar a falar mais sobre isso e da tua experiência. Você é preparador físico e assistente técnico do Audax. Isso, Audax São Paulo. Que é o time do Grupo Pão de Açúcar. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no Segredos do Esporte. De volta com os Segredos do Esporte pela Estadão e ESPN, hoje com o Bruno Pivetti. O Bruno está falando de periodização tática com a gente. Ele acabou de lançar um livro sobre isso. O Bruno é muito jovem, né? O Bruno, você falou da sua curta experiência, mas aí que tá. Eu queria falar sobre isso. Uma coisa é a experiência, outra coisa é o conhecimento. O ideal é, a longo prazo, juntar as duas coisas. Claro. Você tem conhecimento e está agora à espera da experiência, né? Que bom, porque você é novo. Mas você, na Universidade de São Paulo, você começou a aprender sobre isso, mas certamente você desenvolveu uma linha de pesquisa própria a respeito desse assunto. Quando é que você, sei lá, pintou aquela luz e falou, isso aqui, eu quero estudar esse assunto, que eu acho que isso aqui é o futuro no treinamento de futebol, que é o que eu quero trabalhar? Em 2005, eu sempre fui um aficionado por futebol e assisto todo o jogo que estiver passando na televisão, eu paro para assistir. Acho que você deve ser a mesma coisa. Sofremos do mesmo mal ou do mesmo bem, né? Não vamos... E aí, em 2005, eu já tinha contato com o Chelsea do Mourinho, que vinha fazendo um sucesso estrondoso, né? E procurei saber o que esse treinador fazia de diferente, por que estava dando tanto comentário na Europa em relação ao trabalho dele. Né? Já vinha acompanhando o sucesso que ele obteve no Futebol Clube do Porto, que não é fácil, né? Você conquistar um título europeu, uma Liga dos Campeões pelo Porto, é digno de nota, porque não tem o mesmo poderio econômico de um Barcelona, de um Real Madrid, né? Então, assim, o trabalho tem que ser muito bem feito e tem que ser diferente para você obter esse tipo de resultado. E em 2005, estava fazendo intercâmbio aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, o Miguel Moita. O Miguel hoje é preparador físico e treinador adjunto também do Sporting Braga, que vem fazendo uma excelente campanha no campeonato português, né? Até 2 rodadas atrás era líder do campeonato. Isso. Então ele é adjunto do Leonardo Jardim, né, que vem fazendo um grande trabalho. E na época ele estava fazendo um intercâmbio aqui, porque a Universidade de São Paulo, né, mais especificamente a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, ela tem um programa de intercâmbio que todo ano, todo primeiro semestre, vem 3 portugueses para cá e vão 3 brasileiros para lá. E aí os critérios de seleção, né, dos convocados, dos convidados a fazer esse tipo de intercâmbio é a nota, né, média ponderada, a experiência que você tem em linhas de pesquisa, nos laboratórios ali da faculdade. E eu me candidatei em 2005 a fazer esse intercâmbio, justamente por ouvir sempre o Miguel Moita falar da periodização tática, do trabalho do José Mourinho, do professor Vitor Frade. Falei, eu sempre na universidade estudei a questão física, o Matveev, o Verkhoshansky, o Kramer lá dos Estados Unidos, o Bompa. E eu não tinha contato, nunca tinha ouvido falar da periodização tática e eu achei que era uma lacuna, né? Eu não tive a felicidade ou a experiência de ser um jogador profissional de futebol, nunca cheguei próximo disso, até o esporte que eu sempre competi e pratico é outro, né? Eu faço jiu-jitsu, mas assim, sempre fui um aficionado e um apaixonado por futebol. Aí eu coloquei na cabeça que para trabalhar com futebol eu precisaria conhecer todas as vertentes. E quanto mais experiência eu obtivesse em diferentes metodologias, melhor, né? Porque eu já não tinha padrinho algum, não conhecia ninguém do futebol, não tinha um lastro, uma carreira esportiva. Então eu teria que vencer no futebol, entrar, arrumar uma brecha no futebol, justamente por meio do conhecimento. E fui atrás dessa metodologia e morei lá no Porto durante 6 meses no ano de 2006. E aí eu tive a felicidade de ter aulas com o professor Vitor Frade em metodologia do futebol e fui agraciado com uma oportunidade de fazer estágio no Futebol Clube do Porto.
Até fiz estágio com o professor José Guilherme Oliveira, que também assina um dos prefácios do meu livro. Hoje ele é treinador do Sub-16 do Porto, só que em 2010 foi treinador adjunto, né, auxiliar técnico do Carlos Queiroz na seleção portuguesa e participou da Copa da África do Sul. Né? Então eu, durante as aulas, tinha contato com o aspecto teórico da metodologia e, à tarde, nos treinamentos do Futebol Clube do Porto, da categoria juniores, eu tinha contato com a aplicabilidade, né, com a vertente mais prática da metodologia. E trouxe todo esse conhecimento adquirido para o Brasil. Né? E em julho de 2007 eu tive a oportunidade de ingressar como estagiário no Pão de Açúcar Esporte Clube na época, que hoje é o Audax São Paulo. Audax São Paulo. Então comecei como estagiário de todas as categorias, depois fui efetivado na área de fisiologia e como preparador físico do Sub-15, e aí fui ascendendo, né, as categorias, e o ano passado eu fui convidado a assumir a preparação física da equipe profissional. E na mesma época eu estava fazendo um outro estágio no Futebol Clube do Porto. Quando acabou a Taça São Paulo de 2011, e no momento eu estava como preparador físico da categoria juniores, acabou a Taça São Paulo, eu fui para Portugal justamente para levar o manuscrito do meu livro para o Frade ler, corrigir e avalizar, né? Porque eu estou escrevendo sobre uma metodologia inventada por ele. Se não tiver a anuência dele, não me resolve. E aí, para angariar ainda mais credibilidade ao livro, eu fiz um pedido para ele escrever o prefácio. E difícil, né? Porque ele é uma pessoa muito ocupada, ele acompanha da categoria sub-7 até o sub-20. Só que como a gente estabeleceu uma relação excelente, né? Desde a época que eu morava lá em 2006, ele escreveu o prefácio do livro, avalizou a obra, né? E aí regressei ao Brasil em fevereiro, já adentrando aí a categoria profissional do Audax. Você tem conhecimento de algum clube brasileiro que usa algo parecido à periodização tática hoje? Aqui no Brasil ainda nós estamos engatinhando, né? Assim como em Portugal também teve muita resistência inicial, porque se trata, Calçade, de uma tentativa de quebrar paradigma. E isso é uma mudança radical complicado. Do que é feito, do jeito Exato. de treinar futebol, principalmente aqui no Brasil. Nós temos um modelo Sim. que inclui até o rachão. Sim, sim. É impressionante, né? É o único... se contar, ninguém acredita, mas futebol, um clube de futebol tem torneio interno. A gente tem torneio interno nas empresas, né? Mas os clubes brasileiros têm campeonato. Eles possuem campeonatos internos. Paralelos. Quer dizer, eles se juntam para jogar no sábado, no domingo, na quarta-feira, mas durante a semana tem aqueles times. É um negócio de doido. Mas quebrar esses paradigmas, essas ideias, o rachão, substituir o rachão por algo mais produtivo. Isso é difícil quebrar. O coletivo não precisa, o coletivo não é assim tão importante, isso está disseminado, né? Até o torcedor fala, o time não está bem porque não faz coletivo. É complicado. É difícil mudar isso, né? É difícil quebrar paradigma, mesmo porque muita gente ganhou fazendo do seu jeito. E assim, a gente, que nem eu, o meu intuito não é aqui provar o certo ou o errado. O meu intuito é apresentar uma maneira alternativa, né? Uma metodologia que vem dando certo. Haja vista o sucesso do José Mourinho, né? 18, 19 títulos em 10 anos. É difícil você ver na história do futebol um treinador que conquistou tanto em tão pouco tempo. Pelo Porto, que não é fácil. Ganhou pela Inter. Pela Inter, pode ganhar pelo Real Madrid agora. Exato, é um treinador que deu certo na cultura portuguesa, na cultura inglesa, na cultura italiana e tem dado certo na cultura espanhola. Então não é para qualquer um, né? Então acho que a gente tem que procurar aprender também com quem dá certo e justamente por aquilo que eu falei lá atrás. Quando você se propõe a trabalhar com um determinado fenômeno, acho que quanto mais você conhecer do que está sendo feito, eu acho que mais bem preparado você fica. O Audax usa parte dessa metodologia, o integral. Como é que é você inserido dentro de um clube, que é um clube... Esse é um clube empresa mesmo, é feito por uma empresa. Sim. Tem objetivos ali claros, de competitivos e também de ganhar dinheiro, né? Que é uma empresa do Grupo Pão de Açúcar que montou e que tem jogadores e que revela e que vai produzindo jogadores, esse é o objetivo. Então, quanto mais bem treinados eles estiverem, melhor para o negócio. Como é que é a implantação disso? É claro que você tem que respeitar sempre a particularidade de cada treinador. Isso né? aí que é o ponto. Mas assim... Hoje Antônio Carlos Zago.
Hoje é o Zago, O Zago. hoje é o Antônio Carlos. Ex-zagueiro, que foi dirigente Isso. do Corinthians também. Isso, assim... Do Palmeiras, jogador então do Palmeiras, da época da Parmalat. Exatamente. Assim, é claro que todo treinador tem a sua particularidade, mas todos eles já estão se voltando os seus olhos para essa questão. Porque tem se falado muito, principalmente na Europa. Se aqui no Brasil a gente não encontra muito esse assunto, né, não é tão corriqueiro, na Europa já é assunto de bar, já, a periodização tática. De tanto que está sendo divulgado, né? Que nem em Portugal foram lançados 4 livros sobre o assunto, foi lançado um livro na Espanha sobre o assunto. E esse aqui é o primeiro no Brasil. Esse é o primeiro no Brasil. É o primeiro, na verdade, na América do Sul. Do né? Sul? Ah, bom. Você não precisa se entrar num terreno complicado para você, mas você vê aqui no Brasil os treinadores de futebol, aqueles estabelecidos, mais famosos, estão nos grandes times e tal, eles com a curiosidade, o desejo de absorver novos ensinamentos, ou eu faço assim, dá certo, é com isso que eu vou? Eu creio que sim. Foi até justamente por isso que eu procurei o Muricy Ramalho para escrever a apresentação do livro. Que eu precisava também me respaldar por uma avaliação técnica de um dos melhores, daquele que vem ganhando, né, mais nos últimos anos. E como eu tenho muito bom relacionamento com o filho do Muricy, que é estagiário lá no Audax São Paulo, o Muricy Ramalho Júnior, eu perguntei para ele se não poderia apresentar o manuscrito para o pai dele, para ele ter contato com essa metodologia, e que eu queria saber a opinião dele, né? Justamente por ter a bagagem como jogador, uma bagagem fenomenal como treinador, e por ser um conhecedor e um estudioso do futebol, né? E assim, o Muricy gostou muito, tanto é que ele escreveu uma apresentação fenomenal, que eu fiquei lisonjeado com a apresentação dele. Então, assim, desperta curiosidade, sim, esse assunto, porque fala da temática do cotidiano. E, na minha opinião, eu vejo os treinadores um tanto quanto, não é magoados a palavra, mas desapontados com o julgamento que eles recebem, né? Em termos de torcedores e de geral, imprensa. Geral, porque, às vezes, até por desconhecimento do que o treinador faz. E aí você levantou a questão, acho que até de uma maneira muito bem colocada, muito bem acertada, que falta também para os treinadores um senso maior de pedagogia para poder explicar o que ele faz e ser julgado com mais critério, né? A gente vai para o nosso último bloco, mas a coisa assim que mais chama atenção é quando você vê o treinador, ele toma decisões, eu acho que ele deve, na minha visão, sempre comunicar ao jogador o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, porque aí ele desenvolve um senso de justiça que é estabelecido no grupo todo. Acho que um cara que faz bem isso é o Tite. Exato. No Corinthians. Até... E com o conhecimento também da Escola de Educação Física. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco aqui de Segredos do Esporte. Já voltamos. De volta para o último bloco aqui de Segredos do Esporte. Você pensa que tem periodização aqui também. Tá vendo? Não é só no teu livro, não, de periodização tática. Tem aqui no nosso programa, temos os blocos definidos. Agora este é o último bloco e muito legal o teu livro. E ainda não li do jeito que eu gostaria, né? Mas eu vou ler todinha, porque é uma baita de uma obra, viu? Para quem não sabe, tem 290 e quase 300 páginas. A letrinha é bem pequena, tenho que usar óculos, porque a minha idade já não permite mais. Mas tem bastante figura. Mas tem muita, mas é bem legal. O Bruno, da questão assim de movimentação do campo, né, de defesa, transição, defesa, ataque, marcação, ocupação de espaço, né, essa é a grande preocupação dos treinadores, que é a marcação, como o time se comporta. E eu vejo que nos times brasileiros falta essa personalidade. É raro encontrar um time com personalidade. Como é que joga tal time? Você fala hoje, como é que joga o Flamengo? Depende, joga às vezes todos dentro do gol, de vez em quando ataca, ganha um clássico, joga Libertadores morrendo de medo, e tem equipes que já tem um outro perfil. Como é que joga o Santos? Aí você sabe, o Internacional tem uma maneira de jogar, o Corinthians com o Tite, depois aí está o resultado de um trabalho já de médio prazo. Sim. É completamente implantada a filosofia, o pensamento do treinador. Esse ano a novidade é a marcação
adiantada, que é muito legal para jogar qualquer tipo de competição. Você tem que ter um adversário muito bom para sair jogando e se livrar da pressão. Como é que você lida com esses assuntos no livro? Você aborda também essas questões? Abordo. Aliás, é uma questão fundamental, até mesmo para entender a questão da periodização tática. A gente já tinha falado que periodização pela necessidade de você dividir a semana de treinamento em períodos. Organizar, né? Você planejar. E tática, e a tática aí é sempre escrita com letra maiúscula, nada mais é que o padrão instituído e estabelecido para a equipe, né? Você tem que ter uma congruência de tomadas de decisão que atendam o padrão perspectivado para a equipe. E aí a gente entra na questão do modelo de jogo. O que é o modelo de jogo? Na verdade, o modelo de jogo é definido pelo Frade como algo que não existe, pelo que todavia se pretende buscar. Na verdade, o modelo é tudo, né? Entra dentro da cultura futebolística que o clube está inserido, a cobrança da diretoria, a cobrança dos torcedores. O modelo, na verdade, é tudo que engloba a vertente de rendimento dessa determinada equipe, né? E aí, o modelo vai ter uma concepção, uma ideia de jogo do treinador, e aí vai da habilidade dele, né, até de um sentido aí de divina proporção, de estabelecer bem o morfociclo de treinamento para justamente fazer emergir esse determinado padrão que ele perspectiva para a equipe, que ele julga como sendo o mais eficiente para a conquista das vitórias e conquistas de campeonato. Então a gente divide o jogo em fundamentalmente 4 momentos, né? A organização ofensiva, que é justamente quando a equipe detém a posse de bola. O que você vai fazer quando você tem a bola? Qual vai ser os seus critérios e as formas de ataque que você vai preconizar na sua equipe? Tem a organização defensiva, que é quando você não tem a posse de bola. Como você vai marcar, como você vai ocupar o espaço e qual vai ser a sua estratégia para recuperar a posse de bola que está com o seu adversário. E tem a questão das transições. A transição defensiva, que na verdade é quando você detém a posse de bola e perde. O que você vai fazer nesse momento? Você vai pressionar logo o homem da bola adversário que está com a posse de bola, você vai descer todo mundo no bloco baixo para esperar passar todo mundo atrás se posicionar. Qual vai ser a sua baixo estratégia? É aquela última linha. Exato. Entre a linha de fundo e um pouco mais além da grande área. Você divide o campo em três partes. Isso, 3 setores. 3 setores. Então, você vai posicionar todo mundo atrás da linha da bola, ou seja, o que você vai realmente fazer, né? A transição ofensiva, que é quando você recupera a posse de bola. Se você vai se pautar pelo contra-ataque rápido, na eminência de uma possibilidade de gol, você vai e faz o ataque rápido, ou você vai ter uma transição ofensiva mais circulada, ou seja, você vai tirar a bola da zona de pressão para poder ficar com ela, né, para você realizar a manutenção da posse de bola. Então todos esses fatores, todos esses momentos vão definir a concepção, a ideia principal de jogo do treinador. Bruno, e dentro disso ele vai organizar o treinamento para adquirir esse padrão. Bom, Bruno, muito obrigado por ter vindo aqui, participar com a gente. Diga. Eu posso deixar o site da editora? Não só pode como deve. Então, o livro está sendo vendido nas principais livrarias, mas também até uma forma facilitada de adquiri-lo é entrando no site da editora, né, da editora Forte. Então é www.forte.com. Só que esse Forte é com PH. Tá? Que é uma editora especializada em livros técnicos da área de educação física e esporte. Bruno, obrigado, hein? Obrigado você, Calçade. Foi uma honra. Que isso. E estamos à disposição sempre que precisar. O meu objetivo é levar o nosso ouvinte a algo diferente, que ele não conhece. Se não se conhece pouco, conhecer um pouquinho mais, despertar o interesse e mostrar esse outro lado do esporte. A gente acha que o esporte é um negocinho que jogar na várzea é igualzinho jogar futebol profissional. Mas tem muito mais coisa envolvida. Muito mais coisa envolvida. Um abraço. Semana que vem tem mais Segredos do Esporte aqui pela Estadão e ESPN. Tchau.